Se você assistir esse vídeo e não entender o que é arte, ou não entender a sua função grandiosa na humanidade, me passa o endereço que eu vou na sua casa pessoalmente explicar. Pode isso, produção? Vocês vão pagar as passagens? O que você vai ver nesse vídeo? Primeiro, o que é arte? Qual a definição de arte? O que a filosofia fala sobre a arte? Nós vamos falar sobre criatividade, processo criativo, qual é a relação da arte com o autoconhecimento e como a colagem pode ser uma arte-terapia. Eu sou a Prislon, artista visual de Ribeirão Preto, trabalho com colagens surrealistas há mais de 7 anos, uma filósofa aspirante e uma pesquisadora sobre criatividade. E nessa atividade nós vamos falar sobre tudo isso e como todas essas coisas se correlacionam. Este vídeo palestra é realizado através do PROAC Expresso Lab 42-2020, da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Estou eu aqui no meu ambiente natural, isolado em quarentena, junto com as minhas obras, minhas plantas, para vir conversar sobre arte com vocês, porque é um assunto muito importante. Primeiramente, há um diálogo muito raso a respeito do que é a definição de arte. Eu, como artista e como contempladora de arte, digo que arte é uma experiência, porque é uma experiência. A obra de arte é um instrumento. Porque arte é a experiência do observador ou do criador com o objeto. E esse objeto pode ser uma música, pode ser uma série, pode ser um livro, pode ser uma performance, pode ser uma land art, que são aquelas estruturas enormes, magníficas no meio da natureza. A arte é muito plural e muito diversa. E a arte tem relação com as suas referências. Porque quando você olha uma obra de arte, e quanto mais você tira o manto da verdade absoluta, quanto mais você está aberto a entender a arte, quanto mais curioso você está para entender a arte, mais a obra conversa com você, conversa com as suas dores, conversa com as suas vivências. Então, a obra é uma experiência que acontece quando duas coisas se juntam, né? A obra de arte e o contemplador ou o criador. A arte é uma experiência cheia de significados. Através da arte a gente pode conhecer culturas diferentes, pensamentos diferentes. A arte pode provocar alguma coisa em nós, ou a arte pode incomodar também. A arte não é só aquilo que a gente olha e se agrada. Nos primeiros movimentos artísticos da história da humanidade, a arte sempre foi uma forma de estimular a emoção. Então, desde as pirâmides, os faraós, até as igrejas romanas cheias de pinturas. A partir do momento que começaram a surgir as obras conceituais, né, os movimentos conceituais, os movimentos artísticos conceituais, que a arte se tornou uma coisa diferente de contemplação. A arte não é só contemplar, a arte às vezes incomoda. E quanto mais curioso, como eu disse, mais essa obra vai conversar com você. Por exemplo, uma vez eu vi uma performance que se resume em costurar a bandeira do país na vulva. Era uma performance. Muita gente julgou essa performance, mas eu, com a minha curiosidade, fui começar a querer saber o que significava aquilo. Quem era o grupo que fazia a performance? Por que estavam fazendo daquela forma? Por que tinha que ser um manifesto daquela forma? E eu fui me munindo de informação até chegar a Marina Abramovic, que é uma das maiores performances do mundo, tem o seu instituto, é considerada a avó da arte performática.
E vocês podem pesquisar sobre ela, porque ela é muito incrível. E eu descobri Marina Abramovic e percebi que ela usava a arte como uma forma de olhar mais para si mesmo, criticar a sociedade, falar sobre dor, até quando a gente consegue aguentar dor, porque algumas obras dela se definem ela pentear o próprio cabelo, muitas vezes até sangrar, ou então ficar fazendo aquele jogo da mão com a faca, que você fica, né, colocando a faca assim, e ela se machucava. Tem uma outra obra dela também, que é ela fazendo um pentagrama na barriga com navalha, ou então ela deitando numa cruz de gelo, e sempre as pessoas assistindo. A performance, ela sempre usou o corpo dela como uma forma de fazer arte. Então, por eu ter sido curiosa, por eu ter tirado o manto da minha verdade absoluta, de que eu sei de tudo, eu tive a experiência arte reflexiva. Porque teve um momento que a arte se transformou de contemplativa para reflexiva. Então esse incômodo que eu senti ao ver essa performance é a experiência arte. Então o que ela falou para mim foi: vamos nos aprofundar no que eu estou propondo aqui. E aí você também vai querer entender sobre o que o artista está falando. Porque sempre tem um contexto, na obra reflexiva sempre tem um contexto. Ele está contando alguma coisa. E o que aquela performance estava me contando? Que o local onde ela estava sendo feita é líder de estupros contra mulheres no Brasil inteiro. Então, ela me chamou a atenção para esse tema e também me chamou a atenção pela abordagem do tema. E se não fosse a arte nessa pandemia, minha gente, o que a gente ia fazer? Porque eu tenho certeza que muita gente agora, estando em casa, está lendo mais, está assistindo mais filmes e séries. A arte nos cerca o tempo todo. Tem pessoas que eu conheço que não gostam de música, mas é uma coisa muito rara isso acontecer. Então não tem como a gente fugir de um mundo com arte, porque a arte ela é essencial para o ser humano. Assim como pensar, solucionar problemas, ou beber água, respirar. Ou seja, não seja a pessoa que fala: isso não é arte. Isso não é arte. E como filósofo aspirante, eu quero entrar no quesito: o que os filósofos pensam sobre a arte? Só que eu vou falar de um filósofo só, que é Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche foi um filósofo alemão do século XIX, muito crítico, que em certo momento da vida dele, das obras dele, ele começa a criticar tudo, inclusive a própria filosofia que ele seguia antes, quando ele seguia Schopenhauer. Mas entender Nietzsche não é fácil. Uma forma de entender melhor esses filósofos contemporâneos é estudar, assistir palestras, cafés filosóficos, ler sobre especialistas desses filósofos. Por exemplo, eu comecei estudando Nietzsche por Viviane Mosé, que é uma psicanalista, filósofa, poetisa e é uma pessoa incrível ao mesmo tempo. Ela mesma fala sobre a importância da arte segundo Nietzsche. Vou ler aqui para vocês um trechinho do livro Nietzsche Hoje, que ela dedica ao Caetano Veloso. O fundamento da vida não é uma unidade, mas uma pluralidade. Um campo de forças em luta, um confronto. Na verdade, não há um único princípio, mas muitos. São infinitos campos de forças articulados por suas interfaces. Mas há ordem nesses campos de combate, nessas lutas, uma ordenação estética, própria da vida em seu processo contínuo de criação e destruição. Esta ordem é a música. Para Nietzsche, o fluxo da vida é artístico. A vida, um fenômeno estético, ele diz. Mais do que isso,
Ele é musical, se compõe como uma música primordial, uma melodia dos afetos. O que Nietzsche afirma, de alguma forma, é que se pudéssemos chegar ao mínimo da vida, ao essencial, chegaríamos não a um fundamento, uma identidade, uma verdade, mas um estado essencialmente criativo e mutante, um jogo plural de forças, uma música. No entanto, quando se refere à música aqui, Nietzsche não se dirige à arte musical propriamente dita, mas uma melodia dos afetos. Refere-se a uma língua originária puramente sonora, impossível de ser simbolizada, que seria o fundo de todas as coisas, o querer universal. Esta música, impossível de se manifestar por se caracterizar pela ausência de forma, é o dionisíaco. Para Nietzsche, a valorização da vida era a coisa mais importante. Ou seja, a vida como ela é, com todas as suas potências. Um dos eixos fundamentais do pensamento de Nietzsche é a afirmação da vida como vontade de potência. Essa experiência desconhecida e sempre inédita é aquilo que deve sempre superar a si mesma. Onde encontrei vida, encontrei vontade de potência. E a vida tem vários estímulos. A vida é feita de vários estímulos, vários fatores, vários fenômenos. E essa afirmação da vida como ela é, com seus problemas e com as suas coisas boas, ela é uma mistura de muitas coisas. E Nietzsche via a vida de forma artística porque ele vê de forma criativa toda essa potência natural e todos esses estímulos. Então é interessante analisar que quando você afirma a vida como ela é, você começa a desfrutar e contemplar mais cada momento. Inclusive Nietzsche tem um conceito do eterno retorno que é exatamente isso. Você viveria essa mesma vida eternamente? Sempre? Morrendo e nascendo nessa mesma vida, fazendo essas mesmas coisas? Se a sua resposta é sim, então você está vivendo a sua vida de forma autêntica. E se a sua resposta não, o que você pode fazer para que seja boa a sua vida? Porque se você não quer viver ela eternamente, é porque ela não é boa. O que está ao seu alcance para mudar? Se há alguma coisa ao teu alcance, Nietzsche também tinha o conceito de amor fati. Algumas coisas não estão no nosso controle. Então, amor fati significa amar o seu destino. É a saída mais inteligente para lidar com a vida, que é o caos. Então, toda essa performance que é a vida, cheia de nuances e problemas e superações, outro conceito do Nietzsche, do super-homem, que é o homem que superou a si mesmo, né? O homem que se conhece não é doente de si mesmo, refém dos seus próprios impulsos e sentimentos. É um homem que começa a se conhecer e entender que tudo é coletivo. É o que Buda diria, né? Siddhartha diria, ou outros Budas diriam, que é a iluminação, que é a sabedoria. E aí você me pergunta, quando foi que a arte passou de contemplativa para reflexiva? Quando começaram a surgir movimentos artísticos que eram mais conceituais. E o que são movimentos artísticos conceituais? Marcel Duchamp foi um dos artistas que era da época expressionista e cubista, que começou a inserir objetos como esse aqui. Pode colocar aqui a foto do mictório. Esse mictório foi a primeira ação feita de um artista que chocou a classe artística criativa da época. Marcel Duchamp iniciou
essa questão da arte ser conceitual quando ele começou a criticar a própria arte, colocando um mictório numa galeria. Marcel Duchamp foi um artista francês que iniciou o movimento da arte conceitual com o movimento dadaísta. E aí, com o movimento dadaísta, começa a arte moderna. O movimento dadaísta buscava questionar o que era arte. O que era, afinal, arte? Era a obra ou era essa relação que existe entre o espectador e a obra? O movimento dadaísta surgiu em 1916, com vários artistas da época e agentes culturais, criando o Cabaret Voltaire. Eles tinham como objetivo criticar a arte, o que era arte, o consumismo dentro da arte, né? O comercialismo, a comercialização da arte e também valores políticos e morais da época. O movimento dadaísta era uma novidade para a época, uma forma de reformular o que é arte de forma muito espontânea. Em um contexto, em meados da Primeira Guerra Mundial, foi criado o movimento dadaísta, que é o movimento que critica a própria arte, que cria uma nova arte, mais espontânea, mais irreverente, que criticava os valores da época e principalmente a guerra. Também se dava muito valor à liberdade do pensamento e a diferentes formas de processos criativos. Após o dadaísmo, surge o surrealismo, que também é uma arte moderna. O surrealismo buscava, muito baseado nas obras de Freud, contemplar os sonhos, a irracionalidade, o misterioso, e também criticava os valores burgueses da época, assim como o dadaísmo. Então, a partir desse momento que existiu um artista colocando um mictório dentro de uma galeria, a visão de arte como um todo modificou. E a partir disso surge a arte conceitual, dando valor e potência a outros movimentos artísticos, como o surrealismo, o fluxus, o pop art, land art, performances. E eu tenho uma dica para você: se você não consegue entender uma obra conceitual, moderna ou contemporânea, te indico a se abrir para o novo. Porque ninguém gera insights, ou se imune de informação, ou cresce a partir da informação, se você não se abre para o novo. A entrega é muito importante. Então, sempre que você observar uma obra de arte, que é um instrumento para a emoção que você vai sentir, presta atenção na experiência que você tem com ela. Geralmente, a gente pensa muito no passado e no futuro. E a gente perde tanta coisa no agora. Então, eu acho que esse mindset precisa mudar. Esse tipo de percepção sobre as coisas precisa mudar. Há uma discussão hoje sobre o que é arte ou não, que mais prejudica a gente do que ajuda. Se tiver uma pessoa que olha qualquer coisa e entende como arte, isso se torna arte. Não é porque está numa galeria ou não. A experiência é o mais importante. E agora vamos falar sobre criatividade. O que é a criatividade? Muita gente tem dúvida. Tem pessoas que falam que a criatividade não é para todo mundo. Isso é um grande tabu e é um grande mito. Porque a criatividade não é um dom. A criatividade é um potencial humano. Existe um documentário muito interessante que se chama Como o Cérebro Cria, do David Goleman, que é um neurologista que passou anos estudando o comportamento humano e reuniu em um documentário todas as profissões e aspectos da vida que precisam da criatividade. Ele cita que os animais são diferentes em relação aos humanos
quando falamos de criatividade, porque a criatividade é o poder de imaginação. O ser humano tem esse poder de imaginação porque quando éramos primatas, nossos cérebros eram muito parecidos com os dos animais. Então, a parte de estímulo e resposta no cérebro são muito próximas nos animais. Por exemplo, se você dá uma ração para um rato, é automático que ele vai comer ou acumular. Ou seja, a parte da imaginação, da criatividade, começa no córtex frontal. É a parte de estímulo, que a gente recebe o estímulo. Tanto animais quanto seres humanos, animais racionais. Com o decorrer da nossa evolução, essa parte do estímulo no nosso cérebro começou a se afastar da resposta. Então, se alguém oferece uma comida para os seres humanos, há 1000 possibilidades de resposta. Os seres humanos podem usar a comida como obra de arte, podem comer a comida, podem usar como arma de guerra, como as pessoas tacavam tomate nas outras antigamente em algum show. Então, esse espaço que existe entre estímulo e resposta no nosso cérebro são muitas sinapses cerebrais, neurais, que é um espaço onde a criatividade atua. E criatividade não é só criar. Criatividade está em tudo, inclusive na ciência. A criatividade mora na solução de problema. A criatividade mora no criar algo novo de algo que já existe. Como dizia Einstein, a criatividade é a inteligência de se divertindo. A criatividade é um potencial que algumas pessoas têm mais, outras têm menos. Mas todas têm. Todas as pessoas têm criatividade. A criatividade é importante na nossa vida. Porque deixa a nossa vida mais original, mais interessante. Deixa a nossa vida mais fácil, porque a partir do momento que você estimula a criatividade, através de exercícios, sair da zona de conforto, andar sem rumo é um ótimo exercício para a criatividade, que os dadaístas usavam lá atrás. A criatividade é importante para que você tenha repertório, para que você entenda melhor as coisas ao seu redor. Não é só para artistas ou publicitários. A criatividade é importante para que a gente também se conheça e faça análise das coisas ao nosso redor com as informações que nós já temos. E o processo criativo de cada pessoa é de uma forma, mas muitas coisas estimulam a criatividade. Para mim, por exemplo, analisar uma planta que está dando um brotinho, ou então como eu posso cuidar dela melhor porque ela está ficando com umas folhinhas secas. Andar sem rumo é uma coisa que me estimula bastante. Lavar a louça e tomar banho são os momentos que eu mais tenho insights. E também tem outras várias metodologias que existem para despertar o potencial criativo que a gente tem. Uma ferramenta que eu descobri recentemente que é muito boa para estimular minha criatividade é o TikTok. Algumas pessoas podem até me julgar, porque eu tenho 34 anos e estou no TikTok. Eu tenho 34 anos e estou no TikTok. Mas eu percebi que além de me fazer rir, que já é bom, né, para o nosso organismo, também me faz pensar em novas ideias, em novas coisas. Porque eu faço muitos TikToks de memes. Os memes são um ótimo exercício para estimular a criatividade. Transformar uma cena em algo engraçado. Juntar duas coisas e transformar em uma só. Outra coisa que é muito legal para a criatividade é a anotação dos sonhos. O movimento surrealista tinha isso, de anotar os sonhos. O próprio Dalí, Salvador Dalí, tinha isso de anotar os seus sonhos para depois analisar e tentar representá-los eles em imagens.
E várias outras coisas podem estimular a criatividade. Se você alimentar seu repertório de coisas lendo, assistindo, experimentando, quanto mais relação você tem com a arte, mais você vai ficar atento, por exemplo, a vários outros setores da sua vida. Então, entende como a arte é essencial para a criatividade e a criatividade é essencial para o nosso bem-estar, para uma vida que seja valorizada, para uma vida com mais bem-estar, para uma vida que seja verdadeira, vivida em sua mais alta potência? Segundo uma pesquisa do Centro de Inteligência Emocional de Yale, uma pesquisa de 2020, diz que quando nós temos uma rede de apoio e sinais de que podemos nos abrir, nós temos mais ideias inovadoras. Que a preocupação com questões sociais negativas são importantes, que nós temos uma tendência a ficar com o que é confortável. Mas quando a gente não se sente confortável com o que foi testado e aprovado e continua na pesquisa, nossas tendências a ser mais criativos aumentam. E também que ter e compartilhar os problemas e os pensamentos criativos é muito valioso. Nós somos seres coletivos, nosso cérebro foi criado para estar em coletivo. Então a gente precisa entrar nesse caminho de busca, de se entender, mas de também entender o coletivo. Porque está tudo interligado, tudo que eu falei até agora. E o que o autoconhecimento tem a ver com tudo isso que eu falei até agora? Eu estou numa busca de autoconhecimento há mais de 7 anos e venho adquirindo várias metodologias, práticas, inclusive várias formas de me alimentar de repertório. Conversar com diversos tipos de pessoas, sair da minha bolha, sair da zona de conforto. Além do mais, quando você se conhece, quanto mais você se conhece, mais ligações você faz com os estímulos à sua volta. Mais ligações você faz com tudo que acontece com você. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente também entende do outro. E também mais a gente entende de como a gente vê o mundo à nossa volta. Uma pessoa que se conhece sabe até se expressar melhor, sabe até se relacionar melhor. Então, como a gente pode usar a arte a nosso favor? A gente pode usar a arte contemplando, a gente pode usar a arte refletindo, ou a gente pode usar a arte criando. E a colagem é uma ótima forma de desenvolver meios de criar uma coisa nova a partir de várias outras coisas. E também é uma ótima forma de você se observar criando. Você se observar lidando com o desafio de ver vários materiais ou poucos materiais na sua frente e você ter que montar alguma coisa. A colagem é muito experimental. Ela pode ser feita com diversos materiais. A colagem é feita de coisas que são coladas em uma superfície. Então, quanto mais materiais você tem, mais difícil fica. Porém, também é difícil quando você tem poucos materiais. Então, faz o teste na sua casa. Separa alguns papéis de diversas formas, pode ser qualquer papel. Pode ser até embalagens. Pop art usava muito a publicidade, né? Para expor, para criar obras de arte. Então, junte coisas na sua casa que você tem para colar em uma superfície e experimenta. Como eu tenho a minha oficina de colagem com meditação, que tem como objetivo despertar o potencial criativo e o autoconhecimento a partir da colagem e da meditação guiada, eu sempre dou nas minhas oficinas exercícios e desafios.
Então eu dou um desafio para você. Junte tudo que você tem de papel, pegue uma base onde você vai fazer a tua colagem e não importa o resultado final, o que importa mesmo é o processo. Então se observe como você recorta certinho na silhueta, você faz uma margem em volta da imagem, ou você recorta rápido porque você é ansioso. Como você cola, como você faz a composição da colagem. Você faz essa composição de forma impulsiva, já colando antes de montar a composição, ou você pensa na composição no que é mais harmônico para você. Sempre que for criar uma colagem, é importante você observar de forma intuitiva. Sinta a colagem. Sinta, inclusive, a curadoria de imagens que você vai fazer. Se você tiver várias revistas, jornais, livros, qualquer papel, olhe para eles. Mas o mais importante, pense em um tema. O que essa obra vai falar? Lembra que a gente falou que a arte conceitual fala, provoca, estimula a reflexão? Então pensa nisso. Escolha um tema. Pode ser a natureza, pode ser você mesmo, pode ser um sonho, pode ser um objeto, pode ser uma pessoa, ou pode ser um conceito. Escolha o tema. E por que na colagem tudo é experimental? Porque você pode usar muitas formas de se recortar. Você pode rasgar, você pode recortar com tesoura, com estilete, você pode buscar várias texturas. Tudo é possível. Quando a gente pensa assim, que tudo é possível, é muito mais fácil criar uma composição. Quando eu tenho meu processo criativo, quando eu vou criar uma obra, tudo depende de como é o contexto da obra. Porque às vezes é uma peça publicitária, às vezes é o conceito visual de um espetáculo, às vezes é uma encomenda que a pessoa quer que você use certo tema ou certas fotos, às vezes é arte de rua. Então eu faço diversos formatos e tudo depende da encomenda, de qual é o objetivo com a obra. Eu tenho também os meus momentos onde eu crio porque eu sinto necessidade de criar. Aí eu vejo uma foto incrível que eu falo, putz, isso aqui vai dar uma boa colagem. E aí eu pego a foto e penso num tema, né, para criar livremente, de forma intuitiva. Eu tenho esse processo meu, que é mais meu comigo. E aí eu ponho à venda. Mas quando é uma encomenda, eu mergulho no tema que foi pedido, eu faço um estudo de psicologia das cores para estimular emoções, eu escolho as imagens e faço de acordo com a mensagem que tem que ser passada. Então, o mais importante para mim, na verdade, além de criar, desse processo de criar livremente, de criar de forma espontânea, começo com uma ideia e às vezes eu mudo de ideia no meio do caminho e vira outra coisa melhor. Isso é normal no processo criativo, né? A gente começar com uma ideia e mudar no meio do caminho. Isso é muito comum. E é até saudável. Então, eu sempre busco, quando é uma encomenda, quando é um projeto, quando é qualquer coisa que eu for fazer fora desse meu momento comigo com a arte espontânea, eu mergulho muito no tema, eu sou curiosa, eu vou atrás, eu vou entender o que significa para poder escolher as imagens certas, as cores certas, as texturas e como compor para passar a mensagem que eu gostaria de passar. Eu comecei a fazer colagens depois. Eu sempre tive meus projetos criativos, eu sempre fui uma pessoa criativa por natureza, desde muito pequena. Então, eu lembro de ser criança e minhas tias me ensinando bordado, vagonite, ponto cruz. Eu fiz vários cursos de desenho, pintura, aquarela, quando era criança. Sempre eu tive uma infância
criativa também, porque eu tinha uma amiga que era muito criativa também, então a gente aprontava altas juntas. Então eu sempre tive esse ímpeto, né, esse espírito criativo, assim, sempre fui muito curiosa e a curiosidade é uma das bases para a gente trabalhar a nossa criatividade, porque a gente, né, se munir de informação. E eu sempre tive projetos, por exemplo, de marcas de roupas, porque eu morava numa cidade muito pequena, que não tinha roupas, porque eu era muito bicho-grilo na época, e não tinham roupas que a gente gostava. E eu comecei a fazer minhas roupas e minhas amigas começaram a pedir também para fazer. Eu criei uma marca com uns 16 anos, e com 18 eu já estava trabalhando com decoração de eventos, com 20 eu já estava fazendo design de interiores. E aí, há 7 anos atrás, eu trabalhava, há mais de 7 anos atrás, há uns 9 anos atrás, eu trabalhava no estúdio de fotografia e eu ganhei alguns cursos e um deles foi de imagem híbrida. Então eu sempre fiz colagem manual com móveis, eu tive uma marca de móveis também, que eu usava a colagem manual muito para trabalhar cobrindo, né, caixotes, porque eram móveis com materiais de descarte. E aí quando eu trabalhei nesse estúdio de fotografia e que eu comecei a fazer esse curso de Photoshop, né, de imagens híbridas e tal, fiz uns 4 cursos de Photoshop, e eu fui me apaixonando pelo fato de unir, né, várias coisas em uma coisa só, de criar uma imagem. E aí eu comecei a pesquisar sobre colagem numa época que nem era famoso, assim, não era tão pop quanto hoje. E na época tinha uns 4, 5 brasileiros que faziam colagens no Brasil, o resto eram todos gringos. E a minha principal referência é a Eugênia Lolli. Que era uma publicitária e trabalhava com programação grega e que começou a criar colagens e viver disso, né? Entrar em vários projetos. E aí quando eu percebi, eu estava criando autorretratos, eu me identifico muito com a Frida nesse quesito e em muitos outros, tanto que eu tenho ela eternizada no meu braço. Então, a Frida fazia muito autorretrato e eu comecei fazendo autorretrato também. E aí as pessoas começaram a me pedir que eu fizesse fotos também delas. E aí eu criei as redes sociais, Prislow, colagens. E de repente eu comecei a ter encomendas e fazer exposições e entrar em projetos grandes, entrar em editais, comecei a ter reconhecimento, as pessoas me chamarem para eu dar entrevista. E foi muito natural, assim, as coisas foram acontecendo e pela primeira vez um projeto artístico autoral meu tá me rendendo e está continuando, está tendo frequência, porque eu sempre comecei as coisas e tinha dificuldade em terminar, né? Então, a partir do momento que eu comecei essa busca de autoconhecimento, de me munir de mais criatividade, porque eu também sou publicitária, de encontrar ferramentas para eu me desenvolver e evoluir, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, que as coisas foram acontecendo naturalmente. Geralmente, o senso comum, as pessoas que vão no fluxo, geralmente tem um padrão de pensamento e fica na zona de conforto. As pessoas que buscam evolução, que meditam, eu medito diariamente, é o que me mantém equilibrada, é o que me mantém inspirada, é o que me dá força e me dá esperança, é o que me fortifica diante de todos os problemas. Então, a partir do momento que eu iniciei essa busca de verdade, que eu comecei a pôr em prática, né, todos os conhecimentos que eu fui adquirindo, não só filosoficamente, não só politicamente,
não só artisticamente, mas também espiritualmente, através dos ensinamentos budistas. Eu percebi que os setores da minha vida começaram a se desenvolver naturalmente e as minhas habilidades foram se revelando para mim. Por isso que eu falo que o autoconhecimento é muito importante, né? Quando a gente fala sobre filosofia, quando a gente fala de arte, porque são coisas essenciais para a nossa vida. A gente tem um cérebro maravilhoso, lindo, perfeito, e a gente muitas vezes fica refém. Então, quanto mais a gente se munir de informação, quanto mais a gente se propõe experiências diferentes como uma colagem, quanto mais a gente busca se entender, vai praticar uma meditação, quanto mais a gente faz pela gente, mais afeta a nossa vida positivamente quanto a do coletivo. Então, para mim, a arte tem um papel muito fundamental no aspecto de questionar, de gerar reflexão. Experimenta aí na sua casa, começar a pesquisar sobre obras, criar alguma obra. Arte é alquimia. Como diria Ferreira Goulart, a arte existe porque a vida não basta. Duvido que você fique sem arte aí no seu dia a dia. Um beijo e até a próxima!